Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, este versículo de número 5. Lucas, capítulo 11, versículo de número 5, e disse-lhes, isto é, Jesus disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. O título deste tema, desta mensagem nesta noite é Pedindo e Recebendo a Vida Eterna. Bem, trata-se de mais uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Tem sido chamada de a parábola do amigo inoportuno. E ela foi declarada logo após o Senhor Jesus Cristo, em resposta ao pedido de um discípulo, ensinar os discípulos como orar. E nós lemos aqui no início desse capítulo 11, o Senhor ensinando os discípulos a orarem. Ali estava sempre o Senhor Jesus Cristo em oração diante do seu Pai Celestial. Ele às vezes passava muito tempo, horas, clamando, orando ao Senhor, e os discípulos observavam o Senhor Jesus orando, e talvez em sua mente eles diziam: como ele pode orar por tanto tempo? Onde ele encontra tanto assunto? Como ele consegue permanecer em comunhão por tantas horas com Deus? E este sentimento, este desejo os levou a se aproximar de Cristo e dizer: Senhor, ensina-nos também a orar, assim como João ensinou também os seus discípulos. E aí, em resposta a este pedido, que o Senhor dá a eles e também a nós um padrão da maneira como nós devemos nos dirigir à nossa alma, ao nosso Deus. Bem, eu não preciso dizer que ele não ensinou aos discípulos como rezar, mas como orar. Ele não está dando aqui uma oração para ser repetida, mas sim um padrão que nos ensina a maneira certa de nos aproximarmos de um Deus Santo, de nosso Pai Celestial, que trazer o conteúdo, o tema de nossas orações, a adoração, a louvor, a gratidão, ao interesse pelo reino de Deus, a intercessão, a busca por coisas passageiras, temporais necessárias, ao rogo por vida de santificação. E aqui está o tema. E aí, em resposta a este pedido, que ele ensina a orar, e logo na sequência, como é costume do Senhor Jesus, depois de ensinar uma verdade, ele também ilustra, ele aplica. E esta pequena parábola, chamada de a parábola do amigo inoportuno, ela tem primariamente o objetivo de mostrar que, juntamente com o que nós devemos orar, Cristo está ensinando eles a orar e a nós, há também um elemento que deve estar junto com a oração. Nós devemos também persistir, continuar em oração. Vocês orarão desta maneira, e aqui está uma parábola ensinando que vocês devem persistir em oração. Certamente, mas é muito importante mencionar nesta noite algo, que cada parábola do Senhor Jesus, e você já tem me ouvido falar isso tantas vezes, assim como cada milagre do Senhor Jesus Cristo tem um propósito salvífico. Cada parábola não é apenas uma máxima moral, uma pequena história com um fundo, uma aplicação para a vida em geral, mas cada parábola fala sobre salvação, ensina algo, um aspecto sobre o reino de Deus, como ser salvo, como entrar na vida eterna. E esta parábola, como todas as outras, também é uma parábola salvífica. E ele ensina, e aqui está um dos aspectos da salvação, como a salvação acontece, como ela deve ser buscada. Bem, nós sabemos que esta é uma parábola que lida com salvação, como todas as parábolas, porque há um aspecto nela que lida com algo sobre a salvação. E o aspecto referente à salvação é sobre como ser reconciliado com Deus, como eu devo buscar a salvação. Bem, a conclusão do discurso, a aplicação da parábola, nos informa que ela é salvífica. Veja o versículo de número 9, o Senhor Jesus Cristo diz, neste versículo de número 9, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E lá no versículo de número 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É sobre salvação, é sobre nascer de novo, é sobre receber o Espírito que vem na conversão. Assim, não é uma mera história, não é uma mera ilustração também sobre a perseverança na oração. E o aspecto sobre a salvação que o Senhor Jesus irá enfatizar nessa parábola específica é o aspecto da necessidade de perseverar-se em buscar o Senhor. Esse aspecto que deve ser importante, principal. Eu devo perseverar ao buscar ao meu Deus. Aquele que busca a salvação, aquele que se aproxima de Deus em busca de perdão, deve haver este elemento em sua busca, deve haver persistência.
deve haver urgência. Esse é o elemento que se destaca nesta parábola, que lida também com salvação. Pedir com urgência, clamar com sinceridade, bater nesta porta com instância, isso reverbera, não é, os sentimentos lá do Antigo Testamento. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis somente quando me buscares de todo o coração. Essa parábola reverbera este mesmo sentimento, a necessidade de buscar a Deus com urgência. Bem, você não pode buscar a Deus para a salvação um dia, e no dia seguinte se esquecer, se ligar a Deus, se desligar, eu busco por uma semana, não busco depois. Você nunca o encontrará, você não será encontrado por Ele, encontrará o perdão. É necessário urgência, querido amigo, é necessário um profundo desejo, é necessário realismo. Eu devo buscar a Deus e o seu perdão como se fosse a coisa, e de fato é mais importante da minha existência, acima de qualquer outra coisa. Deve haver este elemento de urgência, deve haver este elemento de instância, de buscar com urgência a salvação. E é isso que se destaca nesta parábola do Senhor. Ele está dizendo: vocês buscam a salvação, a vida eterna, então deve ser buscada desta maneira. Ele ilustra então com esta parábola. A parábola demonstra outra coisa também. Uma parábola que demonstra, isso é maravilhoso, a prontidão de Deus em dar o perdão, em dar a vida eterna àqueles que buscarem. Ele ilustra e diz: vós, sendo maus, dão bons presentes aos seus filhos, quanto muito mais o Senhor, o Pai Celestial, o eterno Deus, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a salvar, Ele está pronto a transformar vidas. Essa parábola mostra a necessidade de urgência, esta parábola mostra o coração de Deus aberto a pecadores contritos e arrependidos. Bem, é sobre pedir a Deus o perdão, sobre pedir a salvação. Muitas e muitas pessoas não pedem nada a Deus. Elas nunca se aproximam de Deus com uma petição, elas nunca oram a Deus. A não ser, é claro, quando alguma ansiedade, algum perigo, alguma enfermidade entra no contexto da vida, ou quando elas oram a Deus por alguma coisa material, alguma coisa terrena, uma cura, uma necessidade para esta vida. Mas por necessidade espiritual, pela alma, pelas maiores questões da nossa existência, que é Deus, o estado da minha alma, reconciliação com meu Deus, quão poucas pessoas se aproximam de Deus e suplicam a Ele. E essa é uma grande tragédia, é uma tragédia tão grande em nossa existência, que haja um Deus que esteja pronto a perdoar e ouvir a oração e responder, e não haja quase ninguém que realmente pense a respeito disso e busque a Deus. Bem, eu devo dizer, às vezes, queridos amigos, às vezes Deus ouve o nosso pedido por algo material, sim, uma cura, um bem, uma porta que se abra de um trabalho, sim. Eu não estou dizendo que Ele não responde essas orações, mas se Ele faz isso, é para nos encorajar a entender que Ele está pronto também a ouvir o meu clamor pelas coisas maiores, por perdão, por vida eterna. Ele me dá o pão que perece, para que eu peça o pão que permanece para a vida eterna. É por isso que muitas vezes Ele responde de uma maneira objetiva, clara, petições que nós fazemos. Ele está dizendo: eu sou real, você pediu por algo tão pequeno desta vida e eu te dei, e você sabe que eu te respondi. Eu estou pronto a responder um clamor por perdão, por reconciliação, por vida eterna. Ninguém terá uma desculpa diante de Deus um dia de que Deus estava distante, nunca interviu em minha vida. Quantas respostas de oração nós temos, não é? Por proteção, por livramento, quando Deus interviu em nossas vidas. E Ele faz isso, sim, ouve tantas e tantas vezes, por questões passageiras, temporais, para mostrar que Ele está pronto a ouvir o nosso clamor e perdoar e reconciliar um relacionamento com Deus, por conhecê-lo, por ser guiado por Ele, por ter a vida eterna. E essa parábola, é sobre isso, sem sombra de dúvidas. E esses pedidos da parábola e a resposta a estes pedidos ilustram, obviamente, a necessidade de pedir e urgir, instar e clamar por uma experiência de perdão e salvação. Assim, essa parábola e cada parte dela é sobre como se aproximar de Deus e buscar a salvação. Bem, vamos então seguir através desses detalhes que o Espírito Santo gravou aqui para nos ensinar como buscar ao Senhor. E se você está de fato agora desejando a reconciliação com Deus, então está aqui, meu querido amigo, como fazer isso, como se aproximar de Deus. Versículo de número 5, nós lemos o início desta parábola: e disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo,
Empresta-me 3 pães. Bem, é muito fácil entender essa parábola, é muito fácil dividi-la. A estrutura dela, o enredo dela, a narrativa dela é tão clara, é tão simples. Se nós mantermos em mente, é claro, o seu principal significado e mensagem, que é sobre buscar um relacionamento com Deus. O primeiro ponto nesta parábola, óbvio aqui, é que alguém experimenta uma grande necessidade na história. Uma pessoa, logo no início, ela passa por uma grande necessidade, não é verdade? Se alguém, disse o Salvador, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite com uma necessidade, disser-lhe: amigo, empresta-me 3 pães. Aqui está a necessidade, versículo 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Alguém bastante envergonhado. Um amigo chegou à noite, de viagem, parece o Brasil, veio sem ligar, sem avisar, mas chegou de repente, e ele não tinha provisão. Aquele amigo, aquele parente, aquele colega não tinha o que oferecer, não tinha nada no armário. Algo vergonhoso, na verdade. Talvez este amigo veio com esposa, filhos, para passar um tempo ali, e ele não tinha nada, nenhum refresco, nenhum pão, nada para oferecer àquele seu amigo. Havia uma necessidade, havia um certo senso de vergonha, porque era uma sociedade bastante hospitaleira, não é verdade? E não ter nada em casa para oferecer a um parente, a um amigo. E ele começa a responder. Você se recorda que a casa palestina naquela época, casas semíticas eram formadas de um cômodo apenas, não um pequeno cômodo, um pouco maior, mas tudo estava num cômodo só. Cozinha, o estábulo, os animais ali, a cama um pouco mais acima, tudo acontecia ali dentro. Aquele homem já estava deitado em sua cama, com sua esposa, os filhos ali, talvez a pequena ovelha junto ali, né, um pequeno animal, todo mundo dormindo, todo mundo pronto. E de repente chega um amigo inoportuno, e bate na sua porta à noite, sem ter para onde ir, vindo de outra cidade talvez, e aquela pessoa despreparada, sem nada para oferecer. Um amigo chega, não há provisão, vergonhoso, não é, para a cultura daquela época, nada provido, nada para fazer, e assim ele tem uma grande necessidade. O que eu posso fazer? Esse é o primeiro ponto que o Salvador está destacando aqui, evidenciando alguém com uma grande necessidade. E queridos amigos, essa é a lição. Sem um profundo senso de necessidade espiritual, ninguém buscará por vida, perdão, salvação. Esta é a lição, e a aplicação é óbvia. Uma grande necessidade deve se levantar dentro de nós. De repente, uma necessidade espiritual se forma. De repente você percebe, em determinado momento da vida, que embora você diga crer em Deus, creia de fato que existe um Deus, você na verdade não possui um relacionamento com Deus. De repente cai a ficha: sim, Deus é real, Ele me criou, eu creio na sua existência, Ele colocou dentro de mim, na minha alma, saber que Ele é real, mas na verdade eu não o conheço. Eu não tenho um relacionamento com o meu Deus, eu não sei como Ele é, como são os seus atributos, seu caráter, o que Ele espera de mim, o que será depois da morte, o significado da vida, o propósito. De repente você percebe que você é uma pessoa que não entende o propósito da tua existência neste mundo, e que o teu relacionamento com Deus está errado, que Ele é um Deus santo, e você talvez tenha vivido muito, muito longe dEle, e você começa em determinado momento da vida a se perguntar sobre qual o significado da vida, qual o valor, por que isso. Chega um momento em que você sai daquele ciclo: trabalho, comer, dormir, em casa, envelhecer, e você para: o que é isso? Para que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? De repente, um senso de vazio e de futilidade da vida, e você vê as mentiras e as falsas promessas deste mundo, quão fugaz e quão passageira é a vida humana. Não que não haja coisas agradáveis, que não aconteçam coisas boas, mas você percebe que junto com as coisas boas e agradáveis, elas são acompanhadas de dissabores, de decepções, e cicatrizes permanecem, e quantas coisas tristes. Você passa a ver em determinado momento a futilidade e o vazio da vida, e todo o trabalho e esforço humano, no final das contas, para que é. Então você começa a se sentir abatido, talvez, um senso de vazio e falta de propósito. De repente há um senso de necessidade, e talvez, mais importante do que tudo isso, você começa a sentir também um tanto envergonhado de si mesmo. Há um senso de vergonha que começa a tomar lugar, um senso de vergonha em relação aos teus pecados e as coisas que você fez. Talvez o tipo de pessoa que você tem sido, a maneira como você tem vivido, e você vê as coisas nécias que você fez.
de tantas coisas pecaminosas, e a memória começa a te informar a respeito disso, e você imagina que tinha deixado coisas para trás, e você vê-las voltarem em teu caráter novamente. Você nunca antes tinha sentido isso. Você nunca antes tinha pensado com seriedade sobre estas coisas e examinado a vida desta maneira. Você previamente nunca tinha buscado a Deus de uma maneira consciente, séria, mas agora, de repente, algo toma conta de você e você se vê em uma necessidade espiritual. Oh, como eu desejo conhecer o significado da vida. Como eu desejo conhecer quem é Deus, quem de fato Ele é, quem é esse Deus que trouxe à existência esse universo, o que irá acontecer de fato depois da minha morte, a vida além da vida, como serão estas coisas, como eu posso conhecer a Deus, o que está errado com o ser humano, o que está errado dentro de mim, é um senso de vazio, é uma falta de satisfação. Tudo está bem, a conta bancária, a família, a saúde, mas há um senso de satisfação e um desejo consciente de conhecer a Deus, de experimentar o meu Criador. E esta é a primeira coisa que esta parábola está ilustrando. É um senso de necessidade, e a maior de todas as necessidades de um ser humano é uma necessidade espiritual. Oh, ter os meus pecados perdoados. E saber que ao final desta vida não serei banido por Deus, eu serei recebido por Ele. Ter esta culpa, esta memória que me acusa, esta consciência que me acusa, apaziguada, saber e conhecer que eu sou um filho de Deus. Há um desejo, passar a ter um relacionamento com Deus, não mais Ele lá e eu aqui ser guiado por Ele, e orar e saber que Ele ouve e responde a minha oração, e conhecer e experimentar as suas bênçãos. Querido amigo, você já foi tomado por este senso de necessidade espiritual. Sem que isso aconteça, não haverá uma busca por perdão, por salvação. E é isso que o Salvador está ensinando. De repente deve surgir, nascer em nós, um profundo desejo por vida, por sentido, por um relacionamento com Deus. Você já viu através do vazio e da futilidade da vida? Você já entendeu as mentiras deste mundo, como este mundo ele ilude, ele mente? Você já sentiu as cicatrizes e as decepções? Você já foi tomado por essa insatisfação espiritual e percebido que a religião, ela não satisfaz? Que ir à igreja meramente, tentar se comportar como um cristão, não muda o meu caráter. Deve haver algo mais, deve haver uma experiência com Deus que mude a minha vida por dentro, implante aqui vida na minha alma e alegria com estas coisas. Você já percebeu isso? Já caiu a ficha? Ter o perdão, ter a vida de Deus, esse é um senso de necessidade espiritual. E o momento inicial, aqui é o momento inicial, este senso de necessidade, ele é o momento inicial que lança pela primeira vez uma pessoa nesta busca por vida eterna. Isso é retratado aqui nesta parábola, um grande senso de necessidade. Isso deve acontecer. Se você ainda não parou para examinar a tua vida, examinar o teu coração, o estado da tua religião, isto é, o estado do teu relacionamento com Deus, você deve parar. Você deve ser sério. Religião não é algo que é imposto em uma pessoa, é algo de foro íntimo, é entre eu e o meu Deus. Ele fala na sua palavra a verdade, eu abraço estas coisas com a razão, eu compreendo, então eu devo responder a Deus. Não é resposta à minha esposa, que é uma crente, à igreja, ao pastor, que é o meu amigo, não é assim assimilar a religião, não é tentar ser institucionalizado nela, não. Lance fora estas coisas, é a respeito de Deus, o meu Criador, e a alma eterna que eu possuo. E se há um Criador, e se eu sou um pecador, e se Ele é santo, e se há um dia de julgamento, e se eu sou uma pessoa inteligente, eu ponho essas coisas juntas e eu chego a uma conclusão: eu preciso de Deus, eu preciso de salvação. Da maneira como eu entrei neste mundo, embora uma boa pessoa, um bom cidadão, eu continuo perdido diante de Deus. Não há nada em mim que me reconcilie e que me garanta o perdão, o que me recomende a Deus. Eu preciso de um Salvador, e esta é a mensagem da Bíblia, que eu sou um pecador, que um Salvador foi enviado a este mundo, eu devo buscá-lo. Você já caiu, a ficha já caiu, você já parou para encarar com maturidade, com inteligência, estas verdades, estas reivindicações da Bíblia? Esse é o início. Esse é o ponto inicial em que uma pessoa começa então a inquirir pelo caminho de salvação, e o Senhor está apontando isso. É necessário este senso de necessidade. E há um segundo, há um segundo elemento claro também aqui nesta parábola. E é que esta necessidade, é interessante, as parábolas de Cristo,
elas são tão forjadas, não é, pela mente do Salvador. Este senso de necessidade, ele apareceu em um momento muito inoportuno, não é? Uma necessidade que você tem no momento errado, já passou por isso. Ela acontece à meia-noite, versículo de número 5, e disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, que horário mais incivilizado para procurar alguém, para chegar na casa de alguém, e se você se vê numa necessidade, e essa necessidade apareceu em um momento bastante inoportuno, inconveniente, muito tarde da noite, as lojas estão fechadas, a padaria está fechada, está tudo fechado. O vizinho está dormindo, onde é que eu vou buscar algum alimento, um colchão a mais, uma rede a mais para esse meu amigo dormir? Como é que eu vou resolver esse problema? É muito tarde para resolver e para prover para o meu visitante. Aqui está a aplicação espiritual deste ponto. Uma parábola sobre questões espirituais. E é um fato, não é? Que este senso de necessidade que vem a nós em determinado momento, esse senso de que a vida é muito mais do que coisas materiais e prazeres passageiros, esse senso de necessidade espiritual, ele entra em nós, na maioria das vezes, quando muito da vida já passou. Quando muito da força e da energia, das dificuldades que nós nos metemos já se formaram. E a vida já se desenrolou bastante, mesmo para os jovens. Muitos pecados já foram cometidos, muitas ações pecaminosas, escolhas erradas, que nos engolfaram em um anzol e nós nos vemos presos a elas, já foram tomadas. Muitos erros profundos já foram realizados que não podem ser mais curados. Muitas pessoas já foram ofendidas, machucadas por nós. Muitas concupiscências já se formaram em nós e viraram hábitos em nós, e certos desejos pecaminosos já comandam o nosso comportamento, pensamento e imaginação, e nós já acumulamos diante de Deus tanta culpa para o dia de julgamento. Parece tarde, não é? Será que algo pode ser feito por mim nesta altura do campeonato? Eu estou às portas da eternidade, eu já me prendi a tantas coisas, eu não vou mudar, eu sou assim, eu me vejo assim, eu não consigo. Comecei a me tornar uma pessoa que busca, inquire por um relacionamento com Deus, mas parece, e às vezes eu sinto, que já é muito tarde. Eu não consigo, acordei, Deus muito tarde, Deus não vai me perdoar. Será que há esperança para mim? Irá Deus me receber e me perdoar? Será que eu irei encontrá-lo por fim? Eu já li tantos livros, visitei tantas igrejas. Esse é o segundo elemento da parábola, querido amigo. Deus está lidando com a gente. Ainda que pareça tarde, Ele está dizendo, saiba que Deus é misericordioso. Deus, você irá concordar comigo, Deus envia muitos mensageiros para dentro da nossa jornada, não é verdade? Quantos mensageiros Ele já enviou para você? Uma enfermidade é um mensageiro, uma enfermidade é uma premonição de que a morte está próxima, chegando a um dia de julgamento. Quantas pessoas já vieram ao teu caminho tentando te despertar para a realidade da alma? Quantos textos da palavra de Deus caíram em tua mão, bíblias, panfletos evangelísticos, quantos convites para ir à igreja, quantas respostas objetivas à oração, quantos mensageiros, e nós rejeitamos a todos eles. E a vida passa, os dias seguem, até que chega um momento, muitas vezes, Deus então nos permite ver algo do vazio e da futilidade da vida. Depois de rejeitarmos tantos mensageiros do Evangelho, Deus, por misericórdia, nos permite ter uma percepção do vazio e da futilidade da vida sem Deus. Algo do estado também do nosso coração, algo da nossa condição errada, do nosso relacionamento errado com Deus. Em um determinado momento Ele também nos faz perceber isso, para que eu comece a buscá-lo, para que eu comece a clamar por reconciliação. E é nesse momento que começa a verdadeira busca de Deus. E na parábola aqui do Senhor, é a partir deste momento que este homem começa a inquirir, uma busca urgente, instar, insistir. Mas é uma parábola evangelística. E aqui está o terceiro ponto, o terceiro elemento desta parábola, é que há uma pessoa nesta parábola, o Senhor coloca este personagem ali, há um homem, embora o mau anfitrião, que seja tomado de surpresa, há alguém que ele pode se aproximar. Há alguém que ele pode ir atrás e solicitar por socorro, por ajuda. Versículo de número 5. Qual de vós terá um amigo se for procurá-lo à meia-noite? Ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou e a minha casa vindo de caminho e não tenho nada que lhe apresentar. Há alguém?
Bem, não parece que esse amigo ele mora muito próximo aqui na parábola, porque ele deve procurá-lo, ir pelas ruas, virar nas esquinas, subir uma escadaria, aquelas ruas de Jerusalém, talvez, não é? Pedras, e subir escadarias, e ir lá atrás, levar sua tocha. Não parece que ele está próximo, mas há pelo menos uma pessoa na parábola que será movida com a situação deste indivíduo, com a sua vergonha, com seu momento vexatório. Bem, será que você se encontra em dificuldade? Ele está dizendo aqui na parábola: venha a mim, eu te irei socorrer, eu irei estender a minha mão. Você percebe, querido amigo, é tão singela a parábola de Cristo. O Salvador, ele está dizendo aqui: há um amigo para nós, alguém diante de quem, para quem nós podemos trazer a nossa necessidade espiritual. Há um amigo, ele é o amigo dos pecadores, ele é o Salvador que veio a este mundo. Eu vejo a minha necessidade, o meu vazio. Eu entendo que eu me afastei tanto de Deus, mas vem Cristo e diz: há um amigo que é mais chegado que um irmão, há alguém que morreu no lugar de pecadores, há alguém que pode tomar o meu pecado e a minha vergonha e carregar sobre si mesmo aquele lugar de justiça e condenação. Esse é Jesus Cristo, Salvador. É isso que ele está dizendo. É ele quem pode prover estas coisas. Há um amigo dos pecadores, um amigo, de nosso ponto de vista, talvez ele não seja um amigo. Bem, nós nos afastamos tanto dele. Será que ele vai me receber? Será que ele vai perdoar o meu pecado? Eu tenho uma necessidade, mas ele é aproximável. É isso que ele está dizendo. Ele não somente está pronto para perdoar, mas ele é capaz, ele também está desejoso de perdoar. Mas como eu posso me aproximar dele, de meu Deus, de meu Salvador, para receber o perdão depois de ter pecado tanto contra Deus? E me afastado dele, e evitado a sua mensagem, evitado o seu evangelho, e brigado contra estas coisas. Bem, você se aproxima dele, porque agora você ouviu que ele está pronto para te perdoar. Você se aproxima baseado nesta verdade, que ele declara: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você se baseia nesta verdade. Não foi baseado nesta verdade que diz que você e eu somos pecadores, que você começou a perceber a realidade espiritual? Então é baseado nessa declaração também, onde ele diz: vinde a mim, e eu te darei perdão e salvação, e propósito, e significado, e alegria, e nos colocará em um relacionamento com Deus. Está tudo aqui. Veja esses versículos de 9 a 10. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Versículo de número 10. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate receberá. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é bom e misericordioso, não dará a vida e o perdão a todo aquele que pedir. Ele tem pães para a nossa alma, ele tem alimento para a nossa alma. Querido amigo, só Jesus pode satisfazer a alma. Só Ele pode perdoar. É maravilhoso pensar sobre isso. Ele tem pão para a nossa alma, porque Ele é o pão do céu. Ele é aquele para quem nós devemos correr quando o senso de vazio e de pecado tomar a nossa alma da parte de Deus. Ele é o pão de Deus que sacia a alma. Ele é o grão de trigo que foi moído para se tornar o pão do céu. Na cruz, ali no Calvário, a sua vida, o seu corpo, o seu sangue precioso, ele se tornou o pão do céu assim. É por isso que só o Salvador pode saciar a sede da minha alma e me dar propósito de existência e vida e perdão. Ele foi enviado por Deus. Ele é a justiça de Deus. Ele é o prato, o alimento dado por Deus a almas necessitadas. É Jesus Cristo, não há nenhum outro. E nessa parábola ele está ilustrando a si mesmo. Ele está dizendo quem é o homem que passa por um momento de necessidade espiritual. E da parte de Deus tem os seus olhos abertos para o estado do seu pecado. O que fazer? Aqui estou eu, perdido, que vergonha. Que vergonha naquele dia ouvir de Deus: para longe de mim, nunca vos conheci. E quando eu penso sobre estas coisas, isso traz temor à minha alma. Para onde eu irei? Para Jesus Cristo, o amigo dos pecadores, o Salvador que está pronto a perdoar. E Ele tem pães para as nossas almas. A sua justiça
o seu Espírito que Ele enviará a cada coração. Aqui está Ele dizendo: e se você pedir, não dará Ele o Espírito Santo para habitar em você, o Espírito que um dia Ele prometeu que aquele que nele cresce, dentro dele fluiria rios de água viva. E nos diz, o evangelista, ele falava a respeito do Espírito, e aqui está Ele prometendo o mesmo Espírito. Isso é sobre salvação, querido amigo. Onde você se encontra nesta noite diante de Deus? Você já teve os teus olhos abertos que mera religião não é suficiente, que uma migalha de boas obras não é suficiente, bater o ponto na igreja não é suficiente? É necessário arrependimento e uma nova vida, e esta nova vida, ela não está em nós, ela vem do alto, ela é uma dádiva de Deus, e ela deve ser buscada. Este é o ponto desta parábola, e ela deve ser buscada com urgência, e você deve clamar por ela. Mas então eu me lembro, já fiz isso tantas vezes, mas depois eu voltei a pecar, e voltei a escolher pecar, e eu descubro que outras pessoas então fizeram o que eu fiz. E você se lembra sobre Saulo de Tarso na Bíblia, não é? O inimigo de Cristo, um perseguidor, alguém que falava contra Cristo, mas ainda assim Cristo o perdoou e o chamou para si, se revelou a ele. E você é encorajado com esses exemplos na palavra de Deus. Assim há um amigo para aqueles que buscam perdão em Jesus Cristo. Jesus, igual ao Pai, igual ao Espírito, o Deus eterno, o Salvador. Ter a Jesus, ter o Salvador em minha vida. Há um hino tão belo, eu já falei sobre este hino aqui uma vez, ter a Jesus Cristo. E é um hino que dizia assim, tão singelo: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Que verdade declarada em palavras tão singelas. Há um quarto elemento aqui nessa parábola que nos ensina algo sobre buscar a Deus. Na parábola, o amigo, ele parece ser difícil de ser alcançado, como eu mencionei. Há um problema. Talvez o amigo esteja dormindo, e ele está, a porta está cerrada, a família dorme. Ele não se levantaria, claro, para satisfazer uma necessidade que fosse trivial. Ele está dormindo, ele já tomou o seu chá de camomila, sua esposa já está ali roncando, os filhos estão ali em cima, o cabrito está do lado, a porta está cerrada, tudo está trancado, e seu amigo bate na porta, foi um pedido bobo, frívolo: amigo, me dá a bomba de encher a bola, porque amanhã tem uma partida. Você acha que ele vai se levantar por algo frívolo, algo comum, algo numa hora dessa da noite? Ele não faria. E a parábola está enfatizando isso, retratando isso. Eu já estou dormindo, você vai me buscar por 3 pães. E aqui está a aplicação espiritual da palavra, e é que, embora Cristo seja aproximável, é poderoso para perdoar e transformar a vida e nos trazer paz em relacionamento com Deus, Ele não nos ouvirá e Ele não nos responderá ao nosso clamor se nós nos aproximarmos dele de maneira trivial. Eu entendo que é um Deus, já não sou mais um ateu, já não sou mais um agnóstico, existe um Deus, mas Deus, se você está aí, se revele a mim, eu não vou atrás de ti não, vem, faz alguma coisa na minha vida, me cative, me chama. Ele não te irá e não irá te responder. Ele não irá fazer isso, porque ele é a parte ofendida e você é o ofensor, eu o ofensor. Sou eu que preciso dele, sou eu que necessito dele. Nós ouvimos tantas vezes, não é? Receba Jesus como teu Salvador, mas você não encontra isso na Bíblia, receber a Jesus, ou melhor, aceitar a Jesus, perdão, aceite a Jesus, coitado dele, ninguém aceita ele, tem que estar ungindo, aceita Jesus. Você não encontra isso na Bíblia. É ele quem aceita ou rejeita alguém. Isso é tão diferente, não é, querido amigo? Ele não nos ouvirá se eu não venho a ele envergonhado de meus pecados, e clamando de todo o coração, e rogando, e prostrando o joelho, e baixando a crista diante de Cristo, e pedindo por misericórdia, e significando este pedido com verdadeiro sentimento, com um desejo profundo. Nós lemos sobre Jacó, não é? Ali está uma ilustração de conversão. Longe da sua terra, longe do seu pai, inimizade com seu irmão Esaú, grande temor de morte, ele precisa voltar para sua família, e ali está um ribeiro, ele deve cruzar aquele ribeiro, e do outro lado vem o seu irmão com um exército. E ele diz: vai família na frente, primeiro servos, escravos, servos, depois, por último, as mães com os filhos. Eu vou ficar aqui do outro lado do ribeiro, se acontecer alguma coisa, eu fujo. Deus fez com que ele ficasse do outro lado. E ele envia aquele homem, Jacó, um mensageiro. O próprio Deus vem, nos diz uma das aparições de Deus, Epifanias. E ali é uma luta, e grande comoção, e grande temor, e grande suor e exercício. E Deus, pelo anjo,
se deixa prevalecer e se submete, como se assim fora, a Jacó, dando a ele então a bênção antes de partir. Por que isso? Para mostrar que antes de eu receber a bênção do perdão, eu devo ter um senso profundo de necessidade e clamar e rogar: não te deixarei ir antes que me abençoes. E você deve buscar a salvação como se fosse a última coisa na vida, como tesouro, como quem busca pela cura de um câncer incurável, desejando: buscar-me-eis, diz o Salvador, e somente me encontrareis quando o coração estiver envolvido e a alma e a mente um desejo possível. Eu não encontrarei a Deus, eu não receberei o perdão de Deus, embora Ele esteja tão próximo, se não houver seriedade e vergonha de pecados e um profundo desejo de reconciliação com Deus. Esse é o objetivo de Deus, ter feito tudo isso com Jacó e expressar isso nesta palavra. Jacó, ele está dizendo: se você irá vir a mim e se aproximar para o perdão, e se você deseja que toda a tua vida seja para mim, é melhor que você seja sério na maneira de buscar isso. É como se o Senhor tivesse mantido a sua mão fechada, não é? Para que Jacó buscasse e rogasse de todo o coração. Às vezes, queridos amigos, há pessoas que buscam a Deus com sinceridade. E elas estão como que rodando em volta desta porta estreita para o céu. E elas oram a Deus e dizem: Senhor, me dá o céu e a eternidade, um lugar com o Senhor no céu. Mas Deus tem que deixá-las ali diante daquela porta estreita, porque tudo que elas querem é o céu, mas elas não estão envergonhadas dos pecados. E elas clamam a Deus e continuam orando: Senhor, me perdoa os meus pecados, me dá o céu, mas debaixo do casaco é uma ambição. Eu quero entrar no céu com esta ambição. Não entrará, ficará ali, até que não haja nada mais. E é isso que Deus faz. Nós nos aproximamos de Deus cheio de boias, não é? Boias da religião. Já viu aquela criança, uma boiazinha aqui para não afundar, outra boia aqui, uma boia aqui, outra aqui, e assim somos nós. Eu estou bem, eu fui batizado, aqui está minha boia salva-vida. Eu vivi na vida há 40 anos, está aqui uma outra boia, e eu ajudei nessa instituição, aqui outra boia. Deus vai me salvar, eu estou seguro. Então Deus começa a estourar essas boias para a gente afundar e clamar de todo o coração. Salmo 51, clamei a ti. Salmo 116, as correntes da morte me cercaram. Há necessidade, sem um desejo profundo de perdão e um senso de vergonha espiritual, eu nunca buscarei a Deus. E essa parábola está dizendo isso, informando isso. Eu não estou sugerindo que você deve fazer um esforço em oração diante de Deus como mérito para que pelo teu esforço você receba o perdão. Não há méritos aqui. Ele perdoa de graça, sem méritos, é gratuito. Mas é nesse sentido que você deve se esforçar. Você deve se esforçar para ser sério, verdadeiro, se arrepender diante de Deus. Com muita frequência, nós nos aproximamos de Deus com a metade do coração, a metade de nossa alma apenas. Nós queremos as boas coisas do céu, mas não queremos entregar o resto da vida. Querido amigo, você não pode ter a Cristo como Salvador se você não for tê-lo como Senhor, porque o Salvador é o Senhor. Você não pode ter o perdão sem entregar a tua vida e ser dele e viver para ele. E esse é o sentido desse esforço, e essa é a mensagem. Como foi difícil para aquele homem entrar na casa, não é? E receber o que necessitava daquele homem que poderia ajudá-lo. Também nós não seremos ouvidos por Cristo, a menos que sejamos sérios. Ele somente ouve pessoas que foram humildecidas, ele somente ouve pessoas que são sérias no que buscam, somente pessoas que desejam se arrepender de seus pecados, somente quando nós nos entregamos por inteiro para ele. Aí ele ouve, e aí ele faz se aproximável, assim por dizer, e ouve o nosso clamor e aceita o nosso arrependimento. Perdão é gratuito, mas perdão é recebido da mão dele, e ele pode dar ou não dar, baseado em nossa resposta ao Evangelho. E aqui está o quinto ponto desta parábola. O amigo, ele é ouvido, isso é algo maravilhoso na parábola, por causa da sua insistência. Versículo 8, digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa de sua importunação, e dará tudo o que houver de mister. Importunação, o grego aqui é persistência humilde e desavergonhada. Eu não tinha nada em casa, eu não me envergonho, mas não me envergonho em pedir. Essa é a ideia. Quando nós pecamos, nossa tendência é encobrir o pecado. Eu nunca serei perdoado se eu fizer isso. Eu devo trazer a minha vergonha, eu devo mostrar a minha ferida e a podridão dela para que ela seja limpa.
Panos da religião não podem ajudar. Tentar se esquecer também não. Eu devo reconhecer a minha vergonha. E essa é a ideia da insistência, a minha necessidade, ela é urgente. Eu não me vergonho de pedir e de rogar, amigo, me ajuda. Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, eu menti, eu me apropriei do que não é meu, eu roubei a vida das outras pessoas, eu me manchei, eu me contaminei. Eu agredi outras pessoas, eu sou sujo, eu sou um pecador, eu sou letárgico, eu não sou um filho de Deus, me faz um filho de Deus, eu não me vergonho mais, foi a minha culpa, o meu pecado, não foi meus pais nem a sociedade, fui eu que desejei, fui eu que fui em frente, me perdoa, me transforma, eu trago todas as coisas ao teu pé, aos teus pés. E a resposta do amigo foi ajudá-lo, porque ele persistiu com desejo e sinceridade. A aplicação para nós é esta: você vê a tua necessidade, sente ela, coloque o teu caso diante do Senhor com urgência e persistência. Ele não tem sido teu amigo, não é? Pelo menos não, você não tem sido amigo dele, mas ele é movido pela nossa necessidade. Ele tem um coração de misericórdia. Diga a ele: Senhor, eu estou condenado. Eu estou perdido, Senhor, eu sou um pecador. Eu fui conquistado pelo pecado. Ele me domina, ele me comanda, eu preciso de libertação. Eu fui enganado por este mundo. Eu preciso de ajuda, ó Senhor. Me ajuda. Eu me vejo agora como morto espiritual. Eu preciso de tua salvação, eu creio em Cristo que Ele fez. Eu detesto o meu orgulho, eu detesto as minhas fraquezas. Cristo é movido por tua necessidade, o coração de Deus. É incrível pensar sobre isso, que Ele considera as nossas fraquezas. Coloque o teu caso diante dEle por inteiro nesta noite e Ele te ouvirá, porque Ele é movido pelas nossas necessidades. E esse é o elemento quinto dessa parábola, e o último elemento é isso: na parábola de Cristo há sempre muitos detalhes. Ele pede 3 pães, no tamanho pequeno de um prato, redondo, planos, pães judeus. Ele pede por 3 pães, mas ele recebe tudo o que necessita. Ele pede emprestado, versículo 5, dirá, se for procurá-lo à meia-noite: amigo, empresta-me 3 pães. E o resultado é, nós lemos neste versículo de número 8, lhe será dado tudo quanto houver mister. Queridos amigos, é maravilhoso a parábola do Senhor Jesus Cristo. Você vem a Deus pelo perdão dos teus atos, pensamentos, palavras pecaminosas. Você pede por misericórdia, e sabe o que você recebe? Misericórdia, graça, favor. Você vem por paz e você recebe paz e reconciliação e um novo coração. Você vem temeroso e você recebe: bem-vindo, venha e eu te aceitarei. Você vem envergonhado e sozinho e você recebe uma família, um povo de Deus para andar junto. Você vem sem nada em tuas mãos, um pobre, um miserável, e você recebe o céu e a glória eterna em resposta às orações. Você pede por 3 pães: me perdoa, Senhor, me salva da condenação, e você recebe perdão e o Espírito em tua vida, e o céu e a certeza de vida eterna, e um banco de memórias de respostas à oração. O que você levará para a eternidade sem Cristo? Nada. Você entrou sem nada, você sairá sem nada. O que você levará à eternidade se você morrer como um pecador? Só o teu corpo, só a tua alma, e uma coisa a mais: você levará a tua culpa para ser condenado por Deus. Mas não precisa ser assim. Você pode trazê-la diante de Cristo e receber o perdão e um certificado de filiação com o sangue de Cristo, e subir para a eternidade com um banco de memórias de respostas a orações e o amor de Deus, instrumentalidade no reino de Deus. Você pede por 3 pães, Ele te dá a vida e o perdão e a salvação e a esperança e a certeza de vida eterna em milhares de irmãos e irmãs na fé, e um novo céu e um lugar com Ele na eternidade. Tantas e tantas coisas com o Senhor, a companhia de Deus, a paz de Deus, a paz com Deus, a segurança, a vida eterna. Esse é o significado desta parábola, queridos amigos. É Cristo chamando, é Cristo ensinando como vir a Ele. Talvez você pense: muito tarde. Venha por inteiro.
Ele te ouvirá. Aqui está a promessa do Salvador, e você o faz de todo o coração, e Ele te dá a vida eterna. Veja esse versículo de número 9, nós concluímos aqui. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nesta noite, se você sente e percebe o teu estado diante de Deus, ore a Deus e peça. Pedi e dá-se-vos-á. Ore a Ele, mesmo por entendimento do caminho da salvação. Busque então de Cristo perdão, orando e pedindo perdão, e você encontrará a salvação. E as portas se abrirão, não a porta de uma casa palestina obscura, mas a porta da eternidade. Foi Jesus, diz aquele hino, foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu pela cruz irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Nesta noite, levante a Ele o teu arrependimento com fé, e Ele terá o seu coração movido, porque Ele promete isso, e Ele te ouvirá com certeza, e Ele te dará certeza de salvação, e você saberá, sentirá e experimentar 3 pães, a vida eterna, respostas de oração, e o Espírito de Deus te selando para a eternidade. Vamos orar juntos.